Olá, clubista! Hoje nós vamos ver sobre a distância entre dois pontos. Você tem dois pontos A e B, e você pode uni-los por um segmento de reta. O segmento de reta é a menor distância entre eles. Então, quando eu vou calcular a distância entre dois pontos, eu quero calcular a distância desse segmento. Então, a distância entre A e B, ou simplesmente, eu posso escrever assim, né? Distância de A para B. Bom, eu coloquei aqui a fórmula e ela vem do teorema bem conhecido de vocês, que é o Teorema de Pitágoras. Se lembra? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui você tem a seguinte ideia. Quando você vai calcular a distância do segmento AC, por ele estar na horizontal, você faz a distância dessa coordenada menos essa. Por exemplo, se aqui fosse medida 5 e aqui medida 1, 5 menos 1, 4. Você diria que essa distância aqui é 4. E do B para o C, se aqui é 1 e aqui for 4, você faria 4 menos 1, 3. E aí você teria a distância do segmento BC e a distância do segmento AC. Isso nos dá, pelo Teorema de Pitágoras, a distância do segmento AB. Qual que seria a distância do segmento AB? A distância, vou chamar ele de A, tá? Vou colocar uma cor que apareça, né? Vou chamar esse segmento AB de A. Então, A ao quadrado, né, a medida do A ao quadrado, seria 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, A ao quadrado seria 16 mais 9, somando daria 25. Extraindo a raiz quadrada, seria 5, né? Ao quadrado, a raiz quadrada é mais ou menos A. Raiz quadrada de 25 é 5. Mas eu vou deixar só o positivo, só me interessa o positivo. A distância, a gente sempre vai falar distâncias positivas. Tranquilo? Bom, então, essa ideia me permite entender de onde surgiu essa fórmula. Ora, tudo que eu fiz até aqui, eu posso fazer com as letrinhas. Eu posso pegar e fazer a distância do segmento AB com as letrinhas. Ó. Uma coordenada mede XB e a outra XA. Tá? No caso das letrinhas, eu vou deixar em módulo, porque eu não sei qual que é maior, qual que é menor. Né? No visual aqui sim, mas eu estou pensando de uma forma genérica. Tá? E aqui, YB menos YA. Tá? Então, está aqui a distância de cada segmento. Tá? Esse módulo, essas duas barrinhas, quer dizer que eu vou deixar essa distância positiva. E aí, se eu aplicar o Teorema de Pitágoras, eu vou ficar com a diferença entre as abscissas, né? Entre o valor de x ao quadrado, mais a diferença entre o valor de y ao quadrado. E como eu não quero a distância ao quadrado, eu quero só o valor da distância, tirando a raiz quadrada, eu vou ficar com isso daqui dentro da raiz. Então, essa é a fórmula. Vamos aplicar a fórmula agora. Tá? Então, pensa aqui. Eu tenho que calcular a distância entre os pontos C e D. E eu vou colocar aqui ó, as coordenadas de C. C vai ter coordenadas 2 e 5. E o D vai ter, D tem que ficar com maiúscula, pontos sempre com letra maiúscula, tá legal? E o ponto D, esses são exemplos que eu estou criando agora, tá? O ponto D vai ter coordenadas 7 e, bom, vou colocar o outro número aqui, 17, tá? 7 e 17. Então, eu quero calcular a distância, aí eu vou escrever com letra minúscula para não confundir com o ponto D, tá? A distância entre os pontos C e D. Eu vou colocar tudo isso
dentro de um radical, né? Eu vou tirar a raiz quadrada. E aí eu vou fazer a diferença dos x, ó. 7 menos 2, não é 5? Então, eu vou deixar esse 5 ao quadrado. Então, isso aqui é a diferença dos valores de x ao quadrado. E vou fazer a mesma coisa com os y. 17 menos 5 é 12. E eu vou deixar essa diferença aqui, ó, ao quadrado. Tranquilo? Então, agora basta somar, né? E vou fazer aqui as raízes quadradas. Então, a distância de C até D vai ficar dentro do radical. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, e 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Somando tudo, a distância de C até D vai ser igual à raiz quadrada de 169. E tirando a raiz quadrada de 169, eu vou ter que essa raiz quadrada é igual a 13. Então, nesse nosso exemplo, a distância entre os pontos C e D é de 13 unidades. Aí depende da unidade que for definida. Pode ser metros, pode ser quilômetros. A unidade não vai ser quadrado, não vai ser cúbico, porque é uma unidade de distância, tá? Então, é sempre uma unidade simples. Tranquilo? Então, essa é a ideia de distância. Espero que com isso você consiga fazer os nossos exercícios. Até lá!